Precisamos falar sobre modulação de efeitos. Esse é o título da minha newsletter do LinkedIn, publicada no mês de abril, que comenta 3 decisões do STJ da primeira sessão em recursos repetitivos que modularam os efeitos, ou seja, para que a decisão passasse a produzir efeitos a partir do julgamento e não possuindo efeitos retroativos. Essa questão é bastante relevante, principalmente porque é relativamente recente a possibilidade do STJ modular os efeitos de suas decisões. Até então, eu destaco esse histórico no artigo, a modulação estava muito mais ligada ao controle de constitucionalidade, principalmente na sua modalidade concentrada por ações diretas. Tanto é que o Supremo aplicava as leis de ação direta de forma analógica para modular os efeitos em controle difuso, principalmente a partir da instituição da repercussão geral. Naquela época, o Supremo costumava não levar em conta fatores naturais da declaração, por exemplo, de inconstitucionalidade de um tributo, como perda de arrecadação, questões de orçamento público na devolução do que foi pago indevidamente, ou mesmo a destinação pública dos recursos para modular os seus efeitos. Essas questões eram tidas como insuficientes para justificar a exceção à regra dos efeitos retroativos das declarações de inconstitucionalidade. Porém, já no início de 2022, nós notávamos que o Supremo paulatinamente mudava o seu posicionamento e passava a considerar essas questões que são inerentes a qualquer tributo que está sendo discutido no Poder Judiciário. E, portanto, aumentou bastante o número de modulações a partir dessa mudança de postura, essa mudança de paradigma no Supremo Tribunal Federal. Porém, no STJ não se tinha notícia, até porque o CPC atualmente vigente ele tem poucos anos de vigência, então não houve assim, grandes oportunidades de o STJ se posicionar a esse respeito e mostrava-se até uma certa resistência da Corte nesse sentido, mas chamou a atenção de todos que nos últimos 3 meses, em 3 decisões diferentes, uma delas em favor da Fazenda e 2 em favor dos contribuintes, houve a modulação dos efeitos. E o que chama a atenção também é que os critérios não são uniformes. Em cada um se utiliza critérios diferentes, o que em si não é um problema, já que a modulação implica ponderação de princípios da segurança jurídica ou outros princípios relativamente importantes, com aquele princípio de que as decisões judiciais, em regra, retroagem e produzem efeitos desde o início, digamos assim, da vigência de uma lei ou de um ato tido como ilegal, como no caso das decisões do STJ. Porém, a Corte tenta fixar um critério, mas acaba, sem uma razão aparente, diferenciando situações que poderiam ser equivalentes. Por exemplo, no caso do ICMS-ST, em que a decisão de mérito foi favorável aos contribuintes e a modulação foi para que não houvesse novos pedidos de restituição ou repetição do indébito do PIS/COFINS pago indevidamente pela inclusão do ICMS-ST, se ressalvou apenas aqueles contribuintes que tinham ação judicial até a data da publicação do acórdão, sem considerar, por exemplo, se havia ou não decisão de mérito favorável ou mesmo uma liminar afastando a exigência do tributo. Porém, no caso dos 20 salários mínimos, apenas aqueles que não só haviam questionado judicialmente antes do início do julgamento, mas que também tiveram decisões na esfera administrativa ou judicial favoráveis à sua pretensão, é que ficaram incólumes em relação à modulação de efeitos, ou seja, na verdade se beneficiaram dessa modulação para que não fossem obrigados a pagar esse tributo, cujo afastamento foi reconhecido na esfera judicial ou administrativa, confiando na orientação anterior do STJ. De forma semelhante, no caso da inclusão das tarifas de transmissão e distribuição de energia elétrica na base de cálculo do ICMS, o STJ privilegiou somente aqueles que tinham decisão favorável. Porém, ali, até um determinado momento que a Corte elegeu, que foi a mudança da jurisprudência, que não foi concomitante ao julgamento repetitivo, mas alguns anos antes, em 2017, quando a primeira turma, em julgamento colegiado, passou a entender que essas tarifas integravam a base de cálculo do ICMS, mudando a decisão anterior que entendia pela sua exclusão. E, portanto, só aqueles que tiveram decisão antes dessa mudança, dessa virada jurisprudencial, é que se beneficiaram, desde que essas decisões estivessem vigentes até a data do julgamento do repetitivo. Então, portanto, se estreitou ainda mais as situações daqueles contribuintes que não seriam afetados pela nova orientação, que passou a prevalecer pela legalidade da cobrança do tributo.
e deixou-se de fora outros. Então, há críticas em relação a você adotar 3 critérios diferentes, sem que haja um diálogo entre eles necessariamente, que possa estabelecer bases realmente confiáveis para julgamentos futuros. Isso deixa, na verdade, uma pecha de insegurança jurídica, que é justamente o que se busca evitar com a modulação de efeitos. Mas, sobretudo, tem a questão da influência, né, que essas novas orientações terão nos comportamentos, seja dos contribuintes, seja das fazendas públicas. Porque não sejamos ingênuos, sabendo-se que o risco de modulação aumenta, não só agora em questões constitucionais, mas questões legais submetidas ao STJ, os contribuintes buscarão se enquadrar dentro daqueles critérios que eles entendem relevantes, a fim de, eventualmente, se beneficiarem de uma modulação de efeitos a despeito, digamos assim, da decisão de mérito, serem favoráveis ou desfavoráveis quando do julgamento do recurso como repetitivo. Então, isso é natural que tanto as fazendas públicas quanto os contribuintes tentem, na verdade, obter o melhor possível para si diante do risco de modulação de efeitos. Pode causar, como alguns ministros destacaram ao proferirem votos pela modulação, o efeito inverso que se pretende, que é justamente evitar a litigiosidade excessiva em massa, já que todo mundo vai pretender não só entrar com as ações, mas obter decisões favoráveis que possam beneficiá-los no futuro a despeito do resultado final. E isso vai influenciar até os próprios juízes que analisarão esses casos, muitas vezes se sentirão premidos a não conceder uma tutela provisória, uma liminar, porque eventualmente isso pode implicar um não pagamento do tributo de forma definitiva, mesmo que o STJ ao final venha reconhecer a sua validade. Então, obviamente que essas decisões, esses acórdãos do STJ influenciarão comportamentos futuros, por isso seria importante que houvesse um diálogo entre as situações para que se criasse uma certa previsibilidade sobre qual critério é tido por relevante pelo STJ, pela primeira seção, que é responsável pelo julgamento de causas tributárias, em relação a futuros casos em que haja mudança de jurisprudência seguida de modulação de efeitos. Muito obrigado.